Oi, pessoal. Bom dia, tudo bem? Oi, Mônica, bom dia. Bom dia, pessoal. Tô aguardando a Ana. Helena. Bom Bom dia, dia, Ana, tudo bem? tudo bem com Tô vocês? bem. Bom dia, Ana. Bom dia, pessoal. Muito feliz com essa live. Obrigada, Ana, por ter aceitado. Imagina, é um prazer para o meu coração falar de espiritualidade. Sim, e você é uma pessoa que eu tenho assim uma confiança, porque você estuda muito e traz muita coisa assim boa também, né? Verdades. Bom dia, pessoal. Bom Amém, dia, Ana. amém. Então, gente, vamos começar a nossa live com muito carinho, né? Agradeço a todos, a Ana Paula. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia, do canal Circuito de Amor, sou terapeuta holística, taróloga, e conheci a Ana pela indicação de uma amiga muito querida, Mari. E assim, eu faço Mariângela, Mariângela. E eu faço tratamento com a Ana, gente, participo da Academia da Alma, e assim tem sido muito bom para o meu coração, para o meu desenvolvimento como pessoa, né? Então, é o trabalho que eu indico. E assim, escutar a Ana falar de espiritualidade, gente, é uma coisa assim que faz muito bem. Por quê? Porque tem muito misticismo, muita coisa. Tem pessoas assim que não sabem como se conectar, tem medo. Então, Ana, eu vou pedir para você, querida, se apresentar, falar um pouquinho sobre espiritualidade para gente. Você pode, por favor, se apresentar? claro, claro, com certeza, Flavinha. Meu nome é Ana Paula, estou Ana Paula aqui nessa vida, né? Nessa grande vida, nessa grande experiência aqui na Terra, encarnada num corpo. Então, honramos esse corpo, essa vida. Sim. E só, né, nessa busca aí por autoconhecimento, desenvolvimento, maturidade, busca da jornada espiritual, que a gente vai falar muito disso hoje, eu me encontrei em um pedacinho, né, uma fase minha como terapeuta. Então, hoje, nesse momento, eu atuo como terapeuta energética e facilitadora de processo da expansão da consciência e de autoconhecimento, porque não tem como a gente expandir a nossa consciência se a gente não se autoconhecer. Esse caminho, ele fica muito difícil e pesado. Então, impreterivelmente, o autoconhecimento, ele te leva a essa expansão da consciência, né? E eu conheci a Flavinha em algum tempo, já fizemos algumas coisas juntas, né? Sim. Energéticas, alguns atendimentos, e ficou essa conexão, essa confiança, e ela participa lá da minha academia, que é a Alma em Ação. Então, toda segunda-feira a gente está junto, e a gente está junto em mais outras coisas aí também, né, Flavinha? É verdade, gente. E assim, a Ana sabe, eu já entrei em cada enrascada. Por quê, gente? Por não confiar em mim, não confiar na minha essência, na minha alma. Sabe quando aquele gritinho, né, Ana, do coração fala, não, não é esse caminho. Aí você, a cabeça fica, não, mas você tem que ir, porque você tem que ajudar, que não sei o quê. Então, assim, quando o coração e a cabeça, a gente, entra no embate, eu acho que é o pior, né, Ana, que acontece. Porque, assim, é como se a alma falasse pra gente, o caminho não é esse. É como aquela coisa, né, Ana? Uma pessoa vem te pedir alguma coisa e você sente que não é aquilo que a E pessoa tem tá o te externo dando. também, Tem os outros, né? os A outros. cobrança dos outros. Também tem a Exato. cobrança dos outros que fica, né? Então, muitas das vezes, eu acho que uma das maiores dificuldades da gente seguir nossa intuição e o coração é a gente apaziguar o externo, apaziguar essa mente barulhenta e realmente se conectar com aquilo que está aqui dentro, né? Essa reconexão, você escutar Exato. aquilo que não é visível, você escutar aquilo que não é tangível, mas que existe. É verdade. E é um processo, Ana, que é que nem você fala, não é do dia para a noite, né? Porque não foi do dia para a noite que nós ficamos com essa cabeça agitada, nessa correria, nessa agitação. E uma coisa que eu percebo também quando fala de espiritualidade, as pessoas ligam muito com religião, com dogmas. E assim, não é isso, né? A espiritualidade, você me corrige se eu estiver errada, tá, Ana? Ela vem de Mas, dentro para fora, né? Eu não sei se eu tô certa, mas assim, ela vem de dentro para fora, né? Eu não sei você, né? O pessoal que está assistindo. Assim, gente, eu respeito todas as crenças, tá? Mas hoje eu não tenho nenhuma religião, tá? Eu sigo uma linha mais
espiritualista no que eu digo assim, não tô tentando seguir o meu coração, minha alma, minha essência. Então, assim, eu passei por muitas religiões, passei assim por muitas crenças, paradigmas. E quando eu comecei a estudar, entender algumas coisas, e também com o auxílio da Ana, e da própria espiritualidade de luz, porque uma coisa que você falou, e isso me marcou, Ana, você falou assim para mim que a espiritualidade de luz verdadeira, eles querem que a gente evolua, né? Que a gente comece a pensar com a própria cabeça, questionar. E isso marcou na minha mente, né? Então, Ana, fala um pouquinho pra gente da espiritualidade, assim, compartilha com a gente, assim, sobre espiritualidade, como que a gente consegue, assim, como posso falar? De uma maneira, assim, sem dogmas, né? Se você puder falar um pouquinho. Primeiro de tudo, né? Quando a gente está no processo ainda de adormecimento, que a vida é só a coisa terrena de acordar, levantar, trabalhar, cuidar da casa, pagar os boletos, né? Essa vida mediana. Porque é uma vida mediana que é um propósito muito raso. Porque Sim. nós somos um espírito infinito e ilimitado. Só que dentro dessa experiência humana, a gente se vê limitado. Por quê? Porque o mundo, ele é mental. Essa experiência, ela é mental. Tudo aquilo que existe, existe porque a minha mente concebe. A minha mente concebe aquilo que eu acredito e se torna real. Então, o mundo espiritual, ele vira um dogma, ele vira uma crença, ele vira algo que não é tangível, não é. As pessoas não conseguem chegar. Por quê? Porque o mundo espiritual não é algo que a tua mente consegue ver, visualizar. Então, nós temos essa dificuldade de internalizar isso. Só que quando nós compreendemos que espiritualidade somos nós em ação, não é algo fora. Espiritualidade é eu me ver como parte de algo muito maior. Eu começo a ter um outro entendimento e parar de buscar artifícios e meios lá fora. Porque espiritualidade nada mais é do que um refinamento. Hoje eu estou vivendo uma vida onde eu tenho sofrimento e dor. Isso é o que mais me ocasiona perda energética, tristeza, né? É o que me causa desequilíbrio, é a dor e o sofrimento gerado por alguma coisa interna. Essa é a minha realidade hoje. Então, o que a espiritualidade ela te mostra, né? A espiritualidade, ela vai te levar por um caminho onde você vai compreender que a dor e o sofrimento, eles vão existir, tá tudo bem, só que você pode viver em harmonia com isso, porque este mundo que nós vivemos, ele acarreta a dor e o sofrimento, porque a mente, ela cria isso. Então, essa criação da mente faz virar uma realidade. Só que eu posso viver a realidade do meu coração junto disso. Então, espiritualidade não é estudo, igual as pessoas falam. É óbvio que quando você começa a se espiritualizar, você fica ávido por informações. É normal isso, né? Como é que eu vou conceber algumas coisas se eu não estudar? Mas espiritualidade não é estudo. É virtude, é conduta. Espiritualidade é você estar atrelado e conectado com o seu coração e não com o que os outros esperam de você. É você fazer o certo mesmo em meio a todo mundo fazendo aquilo que vamos dizer errado. É você se posicionar perante a vida, é você se lançar no desconhecido, porque a vida é uma incerteza. Então, espiritualidade é um caminho. E quando a gente fala de caminho, a jornada espiritual, para a gente começar essa jornada, a gente não pode carregar bagagens pesadas, né? Essas bagagens a gente precisa começar a deixá-la pelo meio do caminho, porque senão como é que a gente vai subir uma montanha alta, porque a alta é bem alta, com 10 mochilas? Não tem como. Nossa, verdade. Né? Então, a espiritualidade, gente, somos nós. Não existe, eu vou pedir ajuda à espiritualidade, porque a gente fala isso e tá tudo bem. Fala, eu falo. A gente pede realmente ajuda, e que bom que a gente pede, né? Mas a gente precisa se entender como parte dessa espiritualidade que você parte pede da ajuda. própria ajuda. Exato. Porque a espiritualidade, ela vai agir na tua vida quando você estiver agindo na tua vida. Não tem como a espiritualidade agir na tua vida se você não agir na tua vida.
Eu vou ficar prostrado esperando, né? A ajuda vir lá do céu, e aí eu vou ficar aqui, sem fazer nada. Não tem como, né? Primeiro a gente caminha, e nesse caminho a gente vai recebendo várias almas amigas aí, estendendo as mãos pra gente. É verdade isso que você está falando. Inclusive, eu dou o meu exemplo, né, Ana? Porque é, eu passei por um embate, porque assim, o meu coração já não queria algumas coisas, mas a cabeça ficava assim, ah, mas você vai largar, tu investiu dinheiro, não sei o quê. Então, você falando isso que a espiritualidade é dentro, né? Para dentro, é entender o que a gente quer, faz todo sentido. Por quê? Um exemplo, eu peço para Deus, estou desempregada, eu peço para Deus um emprego. Ele vai me ouvir, só que assim, se eu não tiver o movimento de levar um currículo, né, de fazer, comentar com as pessoas, olha, gente, eu tô desempregada. Claro que vai ter pessoas que vai criticar, outras não, mas se eu não fizer esse movimento de ir atrás, como que vai ajudar, né? E eu lembro de uma vez que eu estava assim muito mal mesmo, e do nada chegou uma mensagem de uma amiga. Aí eu li a mensagem, bateu com o meu momento. E eu perguntei assim para ela: "Nossa, amiga, obrigada. Por que que tu me mandou essa mensagem?" Ela, ai, Flávia, eu senti meu coração de te mandar. E a mensagem dela respondeu a minha dúvida. Então, assim, você vê que tem muito disso. A fé, né? Não sei, como qualquer chama, espiritualidade, luz, anjo da guarda. Só que a gente participa também disso, né? É importante, que nem você falou, a gente não se excluir dessa ajuda que estamos recebendo. É porque a gente concebe a espiritualidade como uma coisa muito, muito grande fora, Sim, né? Essa coisa muito grande fora é igual Deus, né? É uma isso. coisa muito grande fora. Então, como que eu vou chegar a essa coisa grande fora? Nada que existe lá fora não existe dentro de vocês. Nós somos uma miniatura do universo. Nós somos. E dentro dessa miniatura existe outra miniatura, outra miniatura. E agora eu vou falar uma coisa que vai dar uma bugada na cabeça das Pode pessoas. falar. Nós vivemos em uma vida em conjunto, né? É um coletivo. Mas esse coletivo, ele é individual. É uma coisa muito louca de falar isso, mas por quê? Porque o universo, ele vai vivenciar a vida através de você. Ele não reconhece o outro, ele reconhece você. Ele não reconhece o outro. Só que quando o outro está vivendo a vida, ele também está vivendo através do outro. E através desse outro, ele não vai reconhecer o outro. Então, o universo, ele se manifesta em cada um de nós de uma forma única, única e rara. Singular. Singular. Então, mesmo a vida sendo em coletivo, ela é individual. Por isso que existe a arrogância espiritual, o ego espiritual, sabe? Onde as pessoas ficam, qual é a minha missão? Qual é o meu propósito, o meu plano? Nossa, para que que eu existo? Você existe como uma expressão do universo. Então, seja você mesmo. E como que eu sou eu mesmo? Se bancando na Isso. vida, né? Se posicionando, aceitando a sua verdade. Hoje, como é que você tá? Ah, hoje eu tô um trapo. Hoje eu tô horrível. Não tô conseguindo conviver comigo. Essa é a verdade do seu coração. Lide com ela. Hoje eu não estou bem. Como é que eu vou virar a chave para ficar bem? Não dá para virar chave? Então, como que eu vou lidar com isso? Vou ficar arrastar as pessoas para essa minha tristeza, essa amargura? Ou eu vou lidar com isso? Né? Primeiro de tudo, é a minha verdade. A minha verdade é que hoje eu não estou bem. Então, eu estou me posicionando perante a vida. Segundo, parar de conceber as expectativas dos outros em mim. Porque senão eu não vou estar sendo singular, raro, único. Como que o universo ele vai se manifestar através de mim? Como que eu vou viver a jornada espiritual sendo aquilo que o outro quer que eu seja? Não tem Nossa. como, né? Aí eu vou precisar realmente compreender essas coisas. Então, quando eu ainda estou muito atrelada naquela coisa, eu quero descobrir a minha missão, porque eu quero ajudar na transição planetária. Entenda, Isso. você vai ajudar na transição planetária se ajudando. Porque quando você se ajuda, você se cura. Isso cria meios energéticos no seu campo que vai emanar para o campo dos demais essa cura e elevação. Agora, se você ainda está sentindo
tristeza absurda, se você ainda sente vontade de matar o vizinho, de agredir o pai com a mãe, de socar um tapa lá não sei aonde, isso está densificando a tua energia. Como que você quer entrar numa missão sutil e elevada se você ainda está vibrando nisso? A gente precisa compreender essas distorções que o nosso ego cria. Então, essa coisa de missão imensa, maravilhosa, isso tudo é ego, gente. A nossa missão maior é vir aqui fazer o nosso papel na vida. E qual que é o papel nosso na vida, Flavinha? Nosso papel é cuidar de nós, né, Ana? É olhar pra gente, para as nossas dores. Isso eu aprendi com você. É aquela coisa, né, gente? A gente quer salvar o mundo, quer salvar as pessoas, mas quer salvar o mundo como e de quem, né? E eu falo isso por mim, gente, porque o que que acontece? Eu tinha uma mania que sempre, primeiro o outro, né? Primeiro o outro, tipo, se eu tô bem, o outro não tá. Como que eu posso ficar bem se meu irmão não tá? Eu não parava pra pensar que eu ficando mal não ia ajudar ele, né? Eu não ia É igual nada. nada. Ia, porque ia ser duas energias Ruim. negativas, ia chamar mais energia intrusa e aquilo ia ladeira abaixo. E o que que acontece, né? Aí você ajudou a esclarecer também os vídeos do Gasparetto. E tem um vídeo dele, eu gostaria de citar também, que ele fala isso, né? Primeiro você, que é o que você fala. Mas por que as pessoas falam egoísmo? Mas não é, gente. Como que nós vamos ajudar o outro? Eu vou dar um exemplo assim. Porque se eu não tô bem, como que eu vou ajudar uma pessoa? O que que é estar bem pra mim? E isso, gente, bugou, mas depois eu entendi. Por quê? Uma pessoa muito próxima a mim, ela tava passando por um problema muito forte, né? E assim, ela veio contar pra mim. Só que assim, ela veio contar, só isso, contar. Ela não veio pedir a minha ajuda. E hoje eu comecei a falar pra ela, e faz oração, e comecei a rezar pra ela, não sei o quê. Eu comecei a ter pesadelo, e tive uns pesadelos assim, muito fortes, sabe? E em um dos pesadelos, assim, eu tava seguindo ela em um lugar e ela passou, aí tinha um ser na porta, ele não me deixou entrar no sonho. Ele virou um cachorro preto, de olho vermelho e pulou pra cima de mim, só que ele não me machucou, tipo assim, daqui você não passa. E eu vi a pessoa descendo, né? Só que assim, eu vi o que era esse ser. Não era um cachorro, era um homem todo de preto. E ele virou o cachorro pra me assustar, pra mim ir embora. Aí demorou pra mim entender que aquela pessoa, ela tava passando por uma aprovação muito forte. Só que ela tinha tudo para passar. E ela não pediu a minha ajuda. Eu estava sendo uma energia intrusa. Por quê? Porque eu queria ajudar a pessoa e a pessoa estava recebendo ajuda. Ela está amparada da espiritualidade dela. E eu queria ajudar ela do jeito que eu achava certo. E assim, não é por maldade, Ana, mas eu percebo que muitas pessoas assim não têm noção como acolher o outro. Então a pessoa assim, às vezes, tá na depressão, tá no vício das drogas, sabe? Tem um vício, Ana, assim, que tá comendo a mente das pessoas, desculpa a palavra, e ninguém percebe que é o vício em celular, menina. Você vê adulto, homens casados, sabe? É no celular, não faz mais amor com a esposa, e é dia e noite no celular, sabe? Ninguém percebe. E assim, eu sei que isso afeta as pessoas que ajudar, mas essas pessoas, enquanto elas não reconhecerem que precisam de ajuda, não tem como, gente. Sabe? Então, é aquela coisa, nós queremos salvar o outro, mas a gente tem que entender se o outro quer a nossa ajuda e como ajudar, né? Que é fácil falar, você chegar com uma pessoa que tem ansiedade, é frescura, né? Sai dessa ansiedade, que nem uma vez alguém falou assim pra mim, como que foi? Aí você tem que parar, como é que você tem que parar de ser ansiosa? Aí eu falei, que ótimo, né? Deixa eu desligar o botão aqui. Foi isso que eu pensei. Eu falei, vou desligar o botão. Eu falei assim, nossa, que ótimo, né? Eu preciso parar de ser ansiosa. Eu falei, que legal, né? E foi aí, Ana, que eu comecei a me fechar. Comecei a não me abrir mais com tantas pessoas, por medo de ser julgada, né? E o que acontecia? Eu não tinha condição, às vezes, de fazer um tratamento, outras coisas. E o que acontece? Eu fui me fechando, eu fui me travando. E eu entrei numa bola, menina, porque eu queria ajudar todo mundo. Né? E eu ficava me metendo no problema de todo mundo, porque na minha. Assim, eu queria ajudar, sabe? Eu não queria mal de ninguém, eu queria ajudar. Aí eu fiquei muito mal, muito ruim. Demorou para mim entender que não era egoísmo, eu olhar para mim, para as minhas dores, para essas questões que eu tenho. E aí, quando eu comecei a olhar, eu ainda estou em tratamento, Ana, né? Você sabe com você, mas assim, quando eu comecei a olhar, eu percebi uma coisa, sabe? Muitas das coisas que eu acreditava não era verdade. Tá? Eu comecei a perceber
que muitas pessoas que vinham me trazer um problema, elas não queriam resolver, elas só queriam falar, né? E assim, e eu absorvi aquilo porque eu queria ajudar, mas ela só estava falando. E eu não conseguia dissipar, entender o que era meu e o que era do outro. Sim. Aí um dia, uma experiência assim, o Gasparetto falava muito disso, de mandar sair, né? A energia negativa que eu senti, manda sair. E um dia eu fiz isso e saiu. E eu melhorei. Então para você ver, né, Ana, que se saiu não era minha. Então, isso me trouxe uma outra realidade. Nós interagimos o tempo todo com outras pessoas, Sim. né? E campo, se a gente não... aquilo que a gente vê, o que a gente não vê. Então, aí o que acontece? É isso que você fala. Se eu não entro para dentro, eu não sei o que é meu, o que é do outro, eu não sei como que eu tô. Hoje eu acordei bem, comecei a sentir uma coisa assim, não é meu, né? Então, assim, é legal fazer a limpeza, fechar o campo, é ótimo. Só que é legal também curar essas feridas, né, Ana? Sim. Essas feridas. Porque tem muita coisa que a gente acaba carregando porque a gente acredita na crença que a minha missão é salvar o outro. E eu até vou pedir para você depois falar sobre isso, porque assim, não como crítica, tá, gente? É só trazendo o exemplo. Às vezes pessoas assim que eu conheço, que me vêm, pessoas que têm a crença que estão num relacionamento para salvar o outro. Então, assim, o relacionamento tá horrível, a pessoa, assim, às vezes não tem mais liga, o homem já fez de tudo, assim, já traiu a confiança, ou a mulher, aí deu uma segunda chance, continua. E aí você vai falar com a pessoa, não tô assim julgando, generalizando, mas é o exemplo. Aí você vai falar com a pessoa, ela fala, mas é meu karma. Eu acho que é o meu karma tá nessa situação. Sim, Aí ela você tá vê. falando que vira. Então, mas aí você vê, não tem karma ali. É a pessoa que tá criando. Então, Ana, fala um pouquinho pra gente dessa distorção do karma, né? Essa questão assim, que eu acho que foi distorcida essa palavra. Primeiro de tudo, vamos falar um pouco dessa parte, né, da gente querer ajudar o outro. Vamos, Isso é aí é importante. uma perda energética que acontece diariamente. Foi um dos aprendizados que eu tive como terapeuta. Por quê? Porque quando você vira terapeuta, você já começa um processo de querer ajudar. Sim, Você quer foi o que aconteceu ajudar. comigo. E aí, depois de um tempo, você vê que vão vir pessoas que elas só querem falar, elas não querem Isso. ajuda. Vão vir pessoas que elas querem falar, querem ajuda, mas querem que você resolva. Você não vai resolver. Sim. Você vai dar passagem para a pessoa, né? Você vai ajudar a pessoa a entrar no eu curador dela, porque todos nós temos o nosso eu curador. E tem aquelas pessoas que elas não querem nada. Elas estão vindo aqui porque a vida... Ah, já fiz tanta coisa, não deu certo, eu vou tentar mais essa, mas a pessoa ela vem sem querer de fato ali a ação, a mudança na Sim. vida, né? Só que aí, tirando essa parte terapêutica, com os nossos amigos, com a nossa família, porque eu acho que isso é uma coisa muito importante de falar. Quando sua mãe vem falar com você, e aí a minha mãe, ela tá sorrindo para mim nesse momento, tá? Ela tá aqui atrás sorrindo. Quando a sua mãe vem falar com você e fala assim, ah, eu tô sentindo tal coisa, tá acontecendo tal coisa. E aí o que você faz? Não, mas isso que você tá passando é tudo isso, é não sei o que, a transição planetária, é a ressonância Schumann, é não sei o que. Você tem que ver que não tá acontecendo isso no teu campo. Deixa eu pensar aqui. Aí vem o seu colega, que você não vê há anos. E aí o colega chega, cara, quanto tempo que eu não te vejo! Nossa, você mudou! Aí você começa a conversar com a pessoa fala, nossa, você tá com uns assuntos bons, eu tô com problema. Aí a pessoa vai e te fala o problema. Aí o que você faz? Não, para isso você tem que, segue tal pessoa, ela vai te ajudar, Assim vai fazer um mesmo. monte de coisa. Faz terapia com não sei quem, faz não sei o que lá, faz mapa astral, numerológico, não sei o que lá, não sei o que tanto. Você entende o que você está fazendo? Você está gastando energia, dando pérolas aos porcos, que não são porcos, aqui é só Não é uma maneira de dizer. de dizer. Você não está no ambiente de tratamento, você não está no ambiente terapêutico para você fazer isso com as pessoas. Gente, isso é arrogância. O ser humano, quando vem falar com você, escuta, escuta, escuta. Às vezes ele não quer que você fale nada.
E você ainda vai sair como chato. Ou às Verdade. vezes não. Você não vai sair como chato. Ele vai colocar você, ele vai endeusar você. Ambiente terapêutico é ambiente terapêutico. Você estar com um amigo, você dar um conselho para um amigo é uma coisa. Você dar um conselho é uma coisa do seu coração. Ainda assim, eu tenho muito cautela com esse negócio de conselho, tá? Muitas pessoas me procuram falando assim: o que você acha de tal coisa? Gente, eu não acho nada. Eu não posso achar por vocês. Eu não Sim. posso mostrar para vocês aonde que está certo, aonde que está errado. Isso é loucura. Isso é eu comprar o seu karma, é eu comprar a sua escolha. Quem faz a escolha da sua vida é você, não é o terapeuta. O terapeuta ele vai falar para vocês de assuntos que ele conhece, de assuntos, né, que muitas das vezes você precisa ter um entendimento profundo, tanto que você vai pagar para o terapeuta, para a Sim, é pessoa ali, para ela te justo. dar passagem, Sim. né? Agora, quando você entra na vida do outro dessa forma, eu vou falar para você o que acontece. Aquilo que está no outro, está no outro. Quando você já desempenhou tudo aquilo em você, quando o outro fala para você, você dá passagem. Você Você consegue escutou o que entender o que não é outro seu. falou, você dá passagem. Quando você pega e quer resolver o problema do outro, você não dá passagem, você é atravessado. E aí fica com você Isso. o que não é seu. E aí você vive sem energia. E aí tem gente que vem falar assim para mim: tô com muito desgaste energético. E aí você tem 2 minutos ali de conversa com a pessoa, você vê o que acontece. Que a pessoa ela queria resolver a vida de todo mundo, que é o caso da Flavinha. É. Ela queria resolver a vida de todo mundo. É, menos a Ela não minha, porque eu estava não sabia. resolvendo. Ela não estava resolvendo a dela, aí foi quando ela falou: cara, tá tudo errado aqui, deixa eu pegar minhas Sim, coisas de volta. E aí foi quando a Flavinha veio fazer tratamento. Ela falou assim: Ana, eu foi. preciso ver o que é meu, o que não é meu. E é isso aí, gente. Eu também fiz isso. Eu também fui fazer tratamento. Para eu poder ver isso, para eu poder dar passagem para as pessoas, para eu não ser atravessada. Porque, por exemplo, tem gente que chega para fazer tratamento comigo e fala assim: o que isso aqui vai me beneficiar? E aí eu respondo para a pessoa: quais benefícios você está disposto a mudar e a conseguir na sua vida? Não sou eu que tenho que responder, é a pessoa. Eu É a sou um própria meio. A pessoa. pessoa é o caminho, exatamente. Então, muitas das vezes a gente entra em enrascada porque a gente quis entrar na enrascada, a gente não precisava. Quantas vezes você entra em discussão com o outro e você para pensar: será que eu precisava ter respondido aquilo? A maioria Sinceramente, das vezes. É o ego. é o ego. E aí entra na parte do karma, que a Flavinha falou. O karma, ele foi vendido aqui pra gente como um boleto para pagar, Exato. né? Eu tenho o boleto do karma da família, eu tenho o boleto do karma da escassez, eu tenho o boleto do karma de, isso aqui é meu karma. A pessoa pega para ela, né? Nossa, É, meu karma, ó, que delícia. Nossa, você poderia estar falando: isso aqui é meu dharma, ó, eu tô vivendo, é. meu dharma, olha que maravilha, né? Gente, karma nada mais é do que ação. Ação, ação. Ação gera o quê? Consequência. Ação Consequência. gera uma reação. Então, se eu gritei com a minha vizinha ali na esquina, provavelmente eu vou, sei lá, tropeçar na outra, vou cair, vai acontecer alguma coisa. É ação e reação. Eu destratei a vida, vai vir algo que eu vá me sentir destratado. Isso não é bom ou mal, porque se eu É para faço entender que é bem, errado. o bem vai vir de alguma forma. Sim. Não vai vir da maneira como às vezes você quer, né? Da forma como você criou as expectativas, mas vai vir de alguma forma, né? Então, quando eu começo a compreender isso, o que eu entendo? Existe o karma? Ele existe. Você fez algo vai acontecer, seja, né, algo positivo ou negativo. Sim. Só que a gente tem aí algumas coisas que a gente traz de arranjos que não foram desarranjados ou foram desarranjados e nessa vida a gente veio para arranjar esses desarranjos. São coisas que a gente não conseguiu lidar em outras existências. Viraram karma. Então hoje eu estou lidando com as consequências disso. Impreterivelmente. Hoje eu estou lidando com isso. Estou lidando. Isso não quer dizer que, meu karma é assim É. mesmo.
Você Não entende é que quando pagando, é lidando. você entende que quando você entra na vibração do conformismo, você não está na ação. Se você não estiver na ação, você não libera o que você precisa Nossa. liberar. Só que a ação, gente, não é esforço. A ação, a primeira ação da vida, qual é? A aceitação dela. É eu aceitar a situação como ela se mostra. E aceitar a situação como ela se mostra não é, como eu falei, né, eu entrar no conformismo. Não. É eu me apaziguar com a situação. Aí eu estou aceitando e aí eu vou ter condições de lidar com aquilo. Então, o karma, ele existe sim. São arranjos aí, coisas que aconteceram e que a gente está lidando com as consequências. Só que, o que acontece? A gente não lida com as consequências e a gente está fazendo mais desarranjo na vida. Então, Sim. daqui a pouco, eu vou estar criando outros karmas. Na verdade, tem gente que já criou vários outros, né? Uhum. Porque não consegue entrar nesse equilíbrio. Então, nada mais é do que isso, né? Isso, e outra coisa, assim, que às vezes, assim, as pessoas falam, ai, meu karma, só que às vezes não é, é a crença dela, sabe? Tipo assim, ela tá com uma pessoa e a pessoa traiu ela traiu a pessoa, não tem mais liga, e ela tá forçando uma situação que não era pra ser, porque ela acha que é karma. Aí muitas vezes você vai ver, não é karma aquilo, é a crença que ela tem, ou apego, né? Tipo, que se ela soltar daquela pessoa, a pessoa vai arrumar outra e ela vai sofrer. Então, essa questão do karma, né, seria a ação e a reação. Mas se você não tá na ação, é que nem você falou, você não tá cumprindo o karma se você não tá na ação. Você tá estagnado e pode criar mais karma, né? Sim, Então, é a não interessante. ação por si, ela já é uma consequência. Já é uma consequência, porque eu tava pensando sobre isso, né? Às vezes eu penso assim, tem coisas que a gente precisa passar, o que precisar vai aparecer. Mas tem coisas que não precisa, sabe? Que somos nós criando com as nossas crenças, com nossos É a forma preconceitos, com de nossos apegos. lidar com a coisa que você precisa passar. Isso é Exato. o diferencial. Eu posso criar, né, um caos, ou eu posso criar um momento de tranquilidade para eu passar com as coisas. Porque dificilmente as coisas elas vão acontecer da maneira como você quer. Elas vão acontecer da forma como você consegue conceber internamente. E não é da forma também como você acredita que possa ser. Porque tudo é uma manifestação do interno. Que aí a gente entra, será a lei da atração? Então, eu já nem acredito mais na lei da atração. Por quê? Quando você vai entendendo, eu fiz até um vídeo sobre isso, eu vou postar ainda. Quando você entende que o mundo que você vive ele é mental, que aquilo que acontece, né, na vida, é como você consegue conceber através do mental, você não atrai nada, você manifesta. Nossa, O que tá interessante. aqui dentro vai para fora. E aí é manifestado através de uma crise, de uma pessoa para você curar algo. Você entende que o mundo ele é individual? Mesmo a gente estando num coletivo, ele é individual, porque o manifesto. Por exemplo, se eu chegar e falar assim para vocês, gente, tem um arcturiano aqui do meu lado. Se você somente ela não consegue conceber isso, como é que você vai ver o arcturiano aqui do meu lado? Não vai ver. Não tem, não, tá, gente? Não, assim, mas assim, a Não, daqui a pessoa pouco às vezes pode eu vou falar, eu vi o fantasiar. arcturiano. Olha, tem um arcturiano. Ele era 2 metros. Eu acho que faz sentido, assim, essa questão também da mente, né, Ana, da imaginação, assim, por quê? Porque tem muita coisa, assim, a gente vê que a nossa mente não consegue dar forma. Então, assim, eu só consigo dar forma porque eu conheço, né? Só que muitas vezes a pessoa tem uma imagem, vou dar um exemplo, ela tem uma imagem que uma pessoa de determinada forma é uma pessoa boa, né? E determinado comportamento é uma pessoa boa. Só que aí ela conversando com a pessoa, ela começa a sentir uns negócios estranhos, tipo assim, algo, o corpo tá avisando que não é uma pessoa boa.
Mas na cabeça, mas quem faz isso é bom, entende? Então, eu acho que entra nesses conflitos. Muitas vezes, assim, a cabeça, né? Gente, A esses cabeça conflitos o quer, tempo todo. o tempo todo. Tipo assim, a cabeça fala que nem uma crença que caiu por terra, né? De que bonzinho é quem diz sim. Graças a Deus isso caiu por terra de mim. E não é verdade. Não é verdade. Tem muita gente, eu conheço. Eu também, gente, já passei por isso. Você fala assim, mas por dentro você fica com ódio, com raiva da pessoa. Isso não tem bondade, gente, né? Então é muito melhor você falar assim, olha, não precisa ser grosso, né? Não dá, hoje não Não dá, dá. não tem como, né? Hoje não dá, tô ocupado. É mais bonito falar isso que você falar assim depois, ó, por trás da pessoa. Então, assim, muita coisa cai por terra, mas assim, é aos pouquinhos. E outra coisa também que eu percebi, as pessoas associam karma somente a coisas negativas, mas você me corrige se eu estiver errada. Nem sempre é negativo. Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão cumprindo. O karma, para mim, é ação e reação, tá, gente? Por exemplo, um aprendizado. Então, assim, tem pessoas que estão cumprindo o karma, por exemplo, um karma de orientação, né? Ela trouxe que em outras vidas ela reteu conhecimento, prejudicou pessoas por falta de comunicar. E hoje ela é uma professora, ela ajuda pessoas. Então, assim, ela está cumprindo o karma, acho que virou um dharma, e ela está muito feliz, não é? Isso, mas o karma, ele existe para te levar para o dharma. Então, nem Porque sempre é ruim. esse exemplo que você trouxe é uma ação de uma pessoa usando o karma para Sim, entrar no dharma. Ela virou uma professora para se comunicar de uma forma assertiva com pessoas que precisam, e aí ela sim. está atuando no dharma. Eu achei isso muito interessante, porque assim, eu percebo que muitas pessoas acham assim, é meu karma, tô pagando, tô punindo, então eu tenho que ficar aqui, sabe? É nesse tem que. Tipo assim, eu nasci em determinado lugar, eu não posso crescer, eu tenho que ficar aqui. Mas não é um aprendizado que a pessoa trouxe, mas ela pode sair, não pode? Se ela conseguir ganhar o conhecimento, equilibrar a situação. Com certeza. Tem gente que me procura para falar assim, eu queria saber meus karmas com a minha família. E aí eu pergunto, o que você está passando com a sua família? Eles são assim, 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 assados. Eu falei, então, são esses aí. Esses aí são os karmas. A pessoa não gosta, mas Não. é esses aí que você... O ser humano, ele cria muito misticismo em relação à vida, né? Sim, Muita. Espiritualidade vira uma fuga, porque aí a pessoa ela vira um alecrim, que ela não quer mais isso, não quer mais aquilo, não quer mais aquilo outro. Só que a espiritualidade, quando você vai assumindo cada vez mais isso na tua vida, você vai vendo que cada vez mais você não precisa lidar com a espiritualidade em você. Você precisa lidar com a humanidade. Estar humano é difícil para nós. sim. Estar humano é difícil e desafiador. Muito. Porque nós estamos em um mundo capitalista, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de tempo, a gente tem família, nós temos outras coisas, nós temos que lidar com as nossas demandas internas, nós temos que lidar com a demanda da família, demanda do trabalho, demanda seja lá qual coisa for. Então, tudo isso é humanidade. Só que eu não me esquecer que eu sou um espírito. E se eu sou um espírito e estou vivendo num corpo humano, é porque é necessário, é preciso. E por que é Sim. preciso? Aí está a nossa missão. Por que é preciso eu estar num corpo humano? Procurar as minhas partes que ainda estão humanas, estão densas, para eu poder me elevar. E, gente, uma outra coisa, né? Essa coisa da vaidade e do ego espiritual. Isso acontece muito, principalmente, por exemplo, quando a gente começa nesse despertar e que você começa, nossa, existe algo além, né? Algo além daqui desse arroz e feijão que eu tô comendo todos os dias. As pessoas elas começam a usar a espiritualidade como uma fuga da vida. E Sim. aí, isso aí é um processo que você vai dar um tiro no seu pé e vai doer. Você vai ficar sem caminhar. Porque vai virar uma fuga, de fato. Espiritualidade é para refinar você, é para te amadurecer. A jornada espiritual, ela é uma entrega. Nem todos nós conseguiremos, não tem jeito. Nem todo mundo vai conseguir entrar na jornada espiritual. Porque a jornada espiritual é você compreender que o mundo é como ele é.
tem caos, tem luz, tem sombra, tem medo, tem sofrimento. É você se apaziguar com tudo isso. E você entrar nessa jornada, sabendo que tudo é muito incerto. Eu estou aqui agora, quando a gente sair da live, pode ser que eu bata com as botas, vamos, vai saber? É tudo muito incerto. Então, você entrar na jornada espiritual é você compreender que é um caminho, e esse caminho, ele não é regido pelo teu achismo, ele não é regido pelo teu ego, pela tua vontade inferior. Ele é regido por uma força superior. E força superior não é desejo, os desejos carnais que eu tenho. A força superior, ela é uma ação divina. É você estar em conexão com o divino. É difícil, gente? Não, não é. Só que o apego e a aversão não deixam a gente entrar nisso. Não é difícil. Mas é o apego que muitas das vezes pega, né? Porque o apego, já diz tudo, é o apego. Eu tenho apego à forma como eu estou. Eu tenho apego à vida que eu tenho. E para eu mudar de fase, para eu mudar, para eu me transformar, automaticamente, impreterivelmente, eu preciso largar quem eu era para eu assumir algo a vir a ser, né? É isso mesmo. E é uma coisa muito forte, né, Ana? Você falou de apego. O apego realmente, né, é uma coisa assim que pega forte nas pessoas. E outra coisa também que eu acredito que pega, e que assim, eu não às vezes a gente não percebe. Não, gente. Não me exclui de forma Eu também nenhuma. não, eu também De não. forma nenhuma. O apego, ele é uma parada muito louca. É um negócio feio. Eu falo porque às vezes assim, que nem esse negócio de perdão, sabe? Sem querer causar, mas que nem falar, eu preciso perdoar o fulano. Mas às vezes o fulano nem tá te pedindo perdão. O fulano tá seguindo a vida dele normal e a gente tá se martirizando. Então você tá apegado à mágoa e o outro tá vivendo e você lá. Então esse perdão também seria uma ilusão. Não seria? Porque o outro não tá precisando. Não, Porque eles falam, o perdão é pra mim. Sabe por quê Pode falar. que existe o perdão? Uma vez eu escutei isso de uma mentora minha, há um tempo atrás. Ana, o perdão existe porque você não sabe amar. Nossa, que forte. Eu falei, ah, tá. É isso, gente. Perdão existe porque a gente não sabe amar. E a gente precisa perdoar o outro porque tá na desqualificação total, tá na distorção. O que aconteceu tá na distorção. O que é o amor? O amor é a fonte suprema. O amor é tudo e todas as coisas. Uma pessoa dá um tapa na minha cara, eu vou conseguir amar essa pessoa? Eu não vou. Aqui nesse momento, não vou. Não vou. Não. Eu vou sentir raiva da pessoa, eu vou me sentir bravo. Amor é você amar independente do que está acontecendo. Então, o que acontece? Eu não consigo amar essa pessoa. O que eu vou precisar fazer, Flavinha? Ela me deu um tapa. Eu vou perdoar. Mas você não pode dar o tapa e perdoar depois? Então, aí você vai já estar pegando karma também, que você já está entrando na ação aí, né? Verdade. Desarranjo para a tua vida. Então, o amor, como a gente não consegue conceber, a gente, vamos dizer, nessa estrutura aqui nossa de existência humana, o perdão ele é uma forma para quando a gente não consegue amar. Pelo menos você perdoa. Por que Então, tem gente que não consegue se perdoar? Eu atendo muitas pessoas, tá? Sim. Que não conseguem se perdoar. Por que não consegue se perdoar? Porque não tem amor por si mesmo. Exato. E você falando assim, agora eu entendi. Então, assim, o perdão, na verdade, é necessário. Porque, assim, eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei assim, acho que o perdão é uma ilusão. Só que, na verdade, enquanto a gente tem isso de raiva, de culpa, de raiva emocional, de culpa, o emocional, é necessário o perdão. Então, o perdão, assim, na verdade, não é para o outro, é para nós, né? Não, perdão nunca vai ser assim, alguém me deu um tapa, eu posso dar um tapão de volta,
né? Que nem eu estava pensando, falando sobre isso, e a gente se estapear pela eternidade. Ou eu posso entender que aquela pessoa é doente, posso cortar a relação com ela e, assim, perdoar ela, ela não tá bem e sigo minha vida, né? Também pode ser assim, eu não preciso concordar com o tapa que eu levei, né? Muito bem, é exatamente isso. E uma outra coisa muito importante, a gente precisa saber o nosso lugar no mundo. E o nosso lugar no mundo, eu andei falando muito isso, acho que você viu as lives também, né, Flavinha? Nosso lugar no mundo é, enquanto eu não tenho respeito de assumir o meu propósito, de assumir o meu lugar, constantemente, eu vou entrar nas expectativas dos outros. Sim. E, gente, enquanto você estiver na expectativa do outro, você não está no seu lugar de ação, você não está na sua ação. Não está. De forma nenhuma. A gente precisa, né? O processo de cura, ele dói, ele é muito doloroso. Por quê? Todos os aceites que você saiu dando aí na vida, você começa a recolher. Puxar de volta. E aí você vai recolhendo. Isso. Você vai recolhendo. E aí você começa a falar não. Você começa a impor limite. Impor limite é muito importante. E uma outra coisa, gente. Eu fui aprender a impor limite como terapeuta. Eu não sabia impor limite. Eu também não. Muitas das vezes eu era agressiva porque eu não sabia impor o limite, então eu acabava sendo, sabe, na reação. Foi virando terapeuta, me tornando, né, uma pessoa que atende pessoas, que eu comecei a compreender. Limite, limite. Eu tenho esse limite. Então você vem até aqui, daqui você não passa. Até aqui, daqui você não passa. Por quê? Porque o terapeuta, ele não é terapeuta 24 horas. Você é um ser humano. Não, exatamente. E dentro dessa profissão, você tem os limites. Então você não passa desses limites e não deixa o outro passar. Me ensina muita coisa. E uma outra coisa, assim, didática muito, muito importante. Você não é terapeuta porque você está nessa missão linda de ajudar os outros, não. Não, é trabalho. É trabalho. Eu demorei para entender isso também, porque tinha crença religiosa que não podia cobrar. Mas aí as contas vai chegando. Ana, eu acredito que você também. O tanto que eu investi em curso, menina, dinheiro mesmo. Eu paguei por curso, é tempo. Então, assim, se eu não me valorizar, as pessoas não valorizam. Sim. É que nem assim, tem pessoas, sem generalizar, tá, gente? Eu sei que tem muito reikiano assistindo. Tem pessoa que eu amo reiki, eu trabalho com reiki, mas eu cobro, porque é a minha hora de trabalho, né? E assim, tem pessoas que acham que reiki é religião, sabe? Ai, não pode cobrar reiki. Claro que pode, eu tô cobrando o meu tempo de trabalho. Todos os meus cursos de reiki foram pagos, né? Então, houve investimento, é o tempo. E Ana, uma coisa que, ó, eu falo pra você, muita gente falou, né? Muitas mentoras minhas falou, você falou também. Eu não lembro se você me falou, mas eu acho que você deve ter falado também. Que, infelizmente, quando não tem uma troca, as pessoas não valorizam. E é uma verdade, Ana. Eu juro pra você, eu passei por isso, né? Eu fazia muito, assim, atendimento gratuito. E eu passava necessidade. Aí eu comecei a cair a ficha, não tá certo. Que é meu trabalho. Aí fui limpando essas crenças. Aí foi indo. Aí o que aconteceu? Um exemplo, uma pessoa passou com uma colega. A colega atendeu ela de graça. Aí a pessoa veio pra mim. E o que aconteceu? Eu senti de cobrar. Eu falei assim, eu vou cobrar. Tipo, cobra. Né? Nem que seja um valor mínimo, cobra. E eu cobrei. Então, assim, a pessoa teve um atendimento maravilhoso gratuito. Ela não valorizou. E ela veio para outro pago. E quando ela pagou, ela valorizou. Então, para você ver, não é via de regra. Tem gente que até pagando não valoriza. Mas tem que ter uma troca. E eu demorei muito tempo. Porque é uma troca. Sim, é uma troca. Quando não existe uma troca sadia, o que é uma troca sadia, né? É você entregar algo e você não receber. Gente, a gente está num mundo que existe isso. Impreterivelmente. Todo mundo aqui precisa comer, pagar contas, que lá, que tanto, né? Existem pessoas que trabalham com, sei lá, na medicina. Tem pessoas que trabalham em consultório. Tem pessoas que trabalham em mercado. Sim. Você não paga? Sim. Então, tudo é uma troca, né? Um serviço e uma troca. Quando essa troca ela não é justa, e eu falo muito isso com os meus mentorados, porque eu tenho muito terapeuta que vem para fazer mentoria comigo, né?
E a mentoria, o que que ela faz? Ela te ajuda nesse processo de crença, né? Não Sim. só terapeuta, eu atendo outros mentorados que querem manifestar coisas, mas, por exemplo, tem terapeuta que quer fazer vídeo todos os dias gratuito, e aí na hora de, né, a pessoa vai lá, eu quero fazer uma sessão com você. Aí você vê que a pessoa, ela cobra, mas como que eu posso explicar? Ela não é que ela se sente mal em cobrar, mas ela tem a crença daquilo, ela tem que entregar coisas gratuitas. Ela Gente, tem a hoje, crença. hoje, de verdade, eu faço conteúdo para vocês lá no meu perfil, gratuito, no YouTube, tem lá sim. Sim, Só maravilhoso. que aquilo que realmente vai te ajudar no seu processo de maturidade, eu só vou te entregar quando você estiver comigo. Porque eu Sim, tá aprendi certo. isso. Aquelas coisas de. Porque quando você fala para o YouTube, você está falando para uma caralhada de gente. Você Sim, não sabe o que a pessoa vai fazer ali com aquela informação. Quando a pessoa chega, e eu falo que também, tratamento não é todo mundo que faz tratamento comigo. Por quê? Se eu vejo que a pessoa ela não está disposta, eu não vou dar o meu. Gente, isso é troca. Eu dar o meu tempo para uma pessoa, independente se ela está pagando ou não, sendo que ela não vai absorver o conteúdo daquilo. sim. Não vou, porque o meu tempo ele é de transformação para mim. Eu poderia estar usando com outra pessoa. Isso não é arrogância, isso é sabedoria. E assim, eu demorei um tempo para chegar, né, até esse pensamento. Porque tem muita gente que quer pagar para você resolver a vida dela. Você não vai resolver a vida de Sim. ninguém. Não vai. A gente não E resolve. outra, não resolve. E outra também, Ana, que eu tava pensando, né? Tem coisa que a gente, assim, pode fazer uma limpeza, ajudar as pessoas, tirar os pesos externos, mas o interno é ela que tem que É trabalhar, né? isso aí. O interno é ela. Se ela não. É que nem eu falo, a pessoa, assim, ela tá com dificuldade em relacionamento. Você ajuda, né? Eu ajudo a entender tudo, só que a parte dela, ela precisa fazer. Né? E às vezes, eu sei que é difícil você olhar para você e você reconhecer em você, nós, quando eu falo você, nós reconhecemos em nós que nós somos arrogantes, invejosas, briguenta, né? E é Aí. difícil a gente reconhecer. E eu percebi isso, às vezes assim, não por mal, mas por crença também, né? As pessoas querem jogar no outro o problema. Então, criou um problema gigante e jogou no outro. Tó, resolve pra mim. Eu te pago, você resolve pra mim. Como você vai resolver? Você pode tirar o externo, a zinhaca externa, mas e o dentro? O que criou? A emoção que criou. Isso aí você precisa trabalhar, né? Então, assim, o seu tratamento é muito bom, o meu também ajuda. Mas, assim, Ana, uma coisa que você fala, que eu acho maravilhoso no seu tratamento, você fala pra gente ir sentindo, né? E entendendo por quê. Porque, gente, é incrível uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu não acreditava nisso, mas é verdade. Não é fora, é dentro. Se eu tô com uma culpa, com uma mágoa, eu vou enxergar o mundo totalmente distorcido. Não é, Ana? Totalmente. É sempre a lente pela qual você enxerga a vida. Se a sua lente, ela é uma lente de tristeza, de mágoa, você só vai ver isso no mundo. Qualquer ação que o outro tiver, mesmo que seja uma ação genuína e amorosa, você vai ver uma ação ali de, tá com dó de mim. Você vai, né, se colocar sempre no desmerecimento. Tá fazendo isso porque tá com pena de mim. Não vai ver que é uma ação generosa. Porque a Sim. sua lente te permite enxergar dessa forma. Agora, quando você muda a lente, você muda. E você começa a ver a vida com uma dinâmica diferente, com um pouco mais de cor, um pouco mais de harmonia, um pouco mais de misericórdia. Quando você começa a trocar essa lente e olhar a vida por esse prisma, por essa lente, qualquer coisa que acontecer, você vai olhar por esse prisma. Então, nada mais é do que mudar essas lentes, porque o mundo ele é mental. É aquilo que eu consigo conceber, né? Não, é isso mesmo. E outra coisa também que eu queria perguntar para você, essa questão assim, foi muito bom você falar, que eu acredito que tem bastante pessoas que são terapeutas holísticos, tarólogos, nos ouvindo também. E o pessoal, gente, então assim, isso que a Ana está falando, que nós estamos trazendo é muito importante, porque tem muita gente, Ana, que se culpa por cobrar pelo trabalho, sabe? Que é assim, às vezes, ser o que não é.
não é verdade? Então, gente, que a gente consiga se libertar dessas crenças, tudo. E essa questão, assim, Ana, de, como que fala? De espiritualidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, deixa eu ver que horas são, gente. Só um pouquinho, Ana, rapidinho, porque o que eu percebi? Muitas vezes, igual a gente está aqui, encarnado, está fazendo, tentando, né, fazer um trabalho de autoconhecimento e liberar essas crenças. Mas, assim, nós somos o que somos. Então, a gente está encarnado, se a gente desencarna com essas crenças, é a mesma pessoa, né, Ana? Não é que a pessoa morreu, ela vai evoluir, ela vai para o céu. Então, assim, uma coisa que, assim, eu suspeitava, né, e você me ajudou a entender, né, você me corrige se eu estiver certa. Por exemplo, assim, essas ilusões, essas mentiras, essa fantasia, pega nos dois planos, né? Nesse daqui e no espiritual também. Porque muitas pessoas eu vejo não são ruins, são boas, né? E assim, só que elas têm crença. Então, a pessoa que tem a crença que cobrar é errado, se ela desencarnar, ela segue com essa crença. Não é verdade? E vão, assim, se juntar, né, com quem tem a mesma crença. Aí você vê, pega nos dois planos essa crença, gente. Não é porque desencarnou que a pessoa virou tem essa de aqui lá, né? É tudo a mesma coisa. A gente não vê, mas a gente está atuando em todos os níveis, em todas as dimensões. Sim. Eu estou aqui no corpo emocional, no mental, no astral, no búdico, eu estou em todos eles, né? Só que o que acontece? O nosso corpo astral, ele é uma cópia do nosso corpo físico. Certo. Então, eu passei várias vidas com várias crenças de escassez, de que a vida é uma luta, a vida ela é um campo de batalha, para eu conseguir as coisas eu tenho que suar, eu tenho que fazer, nossa, tudo é muito pesado. Para eu conseguir algo é muito esforço. Sim. Então, eu passei a vida toda com essa crença, diversas existências. Meu corpo astral, ele é uma cópia do meu corpo físico, inclusive, né, das crenças. Então, eu venho numa família que tem a mesma crença e eu estou vivendo essa mesma crença. Se eu não quebrar esse padrão de crença, não dissolver isso, o que vai acontecer? Provavelmente, eu vou voltar com mais dor e mais sofrimento. Por quê? Gente, o dinheiro, tem muita gente que fala assim, o dinheiro é uma energia. Não, meu bem, a energia que você coloca no dinheiro que é energia. O dinheiro, ele é matéria. É uma matéria, né? É algo que é colocado na matéria para você experienciar a vida. O dinheiro, ele é necessário. Se você abençoa ou amaldiçoa, é a sua crença falando. Mas o dinheiro, ele é necessário. E o que a espiritualidade fala? Que o dinheiro é necessário. Você não está num corpo. Se o seu corpo adoecer, como que você vai pagar um tratamento? Eu vou para o SUS. Mas aí existe uma fila de um transplante. Porque eu já conheci gente que está em fila de transplante de rim que está há 2 anos. Então, assim, o dinheiro, ele não te compra uma tranquilidade, lógico que uma qualidade de vida? Sim. Então, se você é terapeuta, se você é, sei lá, tarô, o que for, é o seu tempo, é a sua atuação, você investiu. Você tem que cobrar. Cobrar é digno. Agora, o que acontece? São as crenças de que eu não... O meu tempo, o meu trabalho não é digno o suficiente para eu cobrar um valor. Aí é uma outra crença que isso precisa ser olhado e resolvido, né? São crenças muito fortes mesmo, viu? E é bom você falar disso, Ana, porque é uma coisa que pega muita gente, né? Muitas pessoas mesmo. E as pessoas às vezes se cobra, tem gente que quer virar mãe, né, do cliente. Não por mal, sabe, gente, mas querer assumir coisas que vai além. E é interessante falar sobre isso também. E é que nem eu falo pra você, né, às vezes, assim, é só um exemplo, tá? Não é generalizar nem julgamento. A pessoa vem, ela quer uma consulta, mas ela quer saber se ela deve fazer algo, né? Então, olha o peso que tá jogando pro outro, se eu devo fazer algo, né? Então, assim, é legal, assim, eu busco mostrar, tem esse caminho, dependendo da pergunta, né? Por quê? Porque, gente, é assim, nós temos livre-arbítrio. Tipo, eu quero saber se eu vou passar numa prova. Pode ver a tendência da tua energia, mas assim, você tem um livre-arbítrio. Se você não estudar para essa prova, mesmo tendo chance de passar, você não estudando, você vai se boicotar,
né? Então, assim, a parte do terapeuta é uma, do tarólogo é uma, e a do cliente é a outra e tem que fazer. E não é maldade você falar isso para a pessoa, né? Eu acho que é uma coisa muito, assim, justa. Com certeza. Com certeza. Espiritualidade, eu acho que a gente poderia resumir aqui como autoconhecimento e maturidade, né? Exato. E você quer falar mais alguma coisa, Ana? Alguma coisa assim que você queira deixar? Que, gente, foi maravilhosa essa live. Vamos participar da Academia Alma em Ação, né, Flavinha? Maravilhoso, gente. Vamos. E quem tiver alguma pergunta, gente. E a gente vai começar o segundo módulo agora, em julho. A pessoa ela pode entrar no segundo módulo, porque cada mês a gente vai trabalhar blocos de informação que são independentes. Então, vai ter mês que a gente vai tratar de um assunto, no outro, enfim, não precisa seguir, né, à risca, não precisa assistir todos os meses. Então, o segundo módulo ele vai ser bem interessante, porque a gente vai falar dos hologramas. E o que é holograma? Crença. Crença é um holograma. Não somente isso, né? Mas são as realidades, são as verdades que a nossa mente vai validando e a gente vai vivendo. E qual é uma delas? A escassez, o medo, a gente viver prostrado na vida, né? Num sentimento de eu não consigo. Então, tudo isso são hologramas que a gente vai ativando e a gente vai passando a viver essas realidades. Então, o segundo módulo vai ser maravilhoso. O primeiro eu já fiz do jeito que está sendo, né, Flavinha? Porque quem quiser ficar, vai ficar. Quem não quiser, vai embora mesmo, porque é pancada. E é aí, muita o segundo coisa, vai viu, dando gente? Uma aliviada. E quem tiver alguma pergunta, a gente quiser mandar, né, ou depois está mandando referente à nossa live para Ana, né, ou para mim. E falando assim da Academia da Alma, é uma oportunidade, gente, que a Ana está dando de um conhecimento mais expandido. E assim, uma coisa sem misticismo, né, Ana? Então, logo qualquer pessoa assim pode participar, né? Não tem a ver com religião, com nada. É para trazer a nossa alma, né? E com o tempo a gente vai começar a perceber essa caminhada espiritual, porque a gente precisa. Quem está começando agora, desde o começo, essas pessoas elas vão ser preparadas para. Vocês vão ser preparados para um processo muito bonito e genuíno do caminho de vocês, né? O caminho de vocês, não é o meu caminho, não é o caminho é o caminho de vocês. Cada um tem o seu próprio caminho, sua própria jornada espiritual. Então, tudo isso é para trazer um entendimento, para depois vocês, né? Agora eu entendi porque que a Ana acabou comigo lá no primeiro módulo. Agora eu entendi. E é bem assim, né? Porque assistir na aula mesmo é um choque de realidade, né, Ana? A cabeça fica cheia de dúvida, mas depois vai aos pouquinhos, que nem você fala, né? É aos pouquinhos, né? A informação vem por campo. O que for, o que você sentir, você vai absorvendo. E eu achei muito legal. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, né, pode estar mandando para a Ana ou para mim sobre a nossa live. E assim, vou deixar um convite para vocês, tá, gente? Seguir. A Ana tem um canal no YouTube, né, Ana? Deixa o seu canal para o pessoal conhecer seu trabalho, que é maravilhoso. Deixa eu escrever aqui. Isso. É o mesmo da minha. No Instagram. É. Deixa eu ver se foi. Então, gente, a Ana tem o Instagram, @AnaPaulaBandeiraOz, e no YouTube também, Ana Paula Bandeira, que ela compartilha. E o trabalho dela com os atendimentos, né, Ana, pelo link da bio, o pessoal consegue ver certinho, que é um trabalho lindo. E também a Academia da Alma, gente, que está com as inscrições abertas, né, Ana? Sempre aberta, porque Todo mês está com as inscrições abertas. é muito bacana, gente. E quem quiser, né, seguir o meu canal Circuito de Amor no Instagram, né, @Circuito de Amor, no YouTube Circuito de Amor. E quem quiser conhecer também os meus atendimentos, gente, dá uma olhadinha lá no canal, né, todos com muito carinho. Então, Ana, eu agradeço demais a sua presença, porque assim, eu tenho certeza que essa live vai ajudar muita gente, né? Muitos insights caindo, eu tenho certeza. E muito obrigada pelo convite, pelo seu tempo, né? Pelo seu tempo precioso, e eu agradeço demais mesmo. E obrigada a todos vocês, viu, gente? Então, gente, conheço a Academia da Alma, conheço o canal da Ana, o meu, e vamos juntos, né, nessa expansão de consciência. Então, Ana, se você quiser deixar algum recado. Um beijo para vocês. Vamos curtir nossa quinta. Vamos. Forrar o buchinho, né? Hoje tá na almoçar, hora. que não tem nada. É isso aí. Comer e começar. É isso aí, gente. Obrigado de todo o meu coração.
né? Quem está me conhecendo agora, eu falo muito assim mesmo, depois acostuma. E eu também, né, gente? Mas assim, olha, de coração, A Flavinha obrigada. também gosta de falar. Fala até o que não devia. Tá aí. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Ana. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau, Ana. Tchau, pessoal. E muito obrigada. Beijo, gente. Beijo.